Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, se eu não me engano, nós terminamos o capítulo 9 na vez passada. Nós vamos para o capítulo 10. Verso 1. O Senhor Supremo disse: ó heróico Arjuna, ouça mais uma vez minhas palavras supremas, desejando o seu bem-estar, falarei a você, que é muito querido a mim. Nem os semideuses, nem os grandes sábios podem compreender meu aparecimento transcendental neste mundo, pois sou a origem destes seres celestiais e sábios. Portanto, é como se Krishna estivesse atrás de tudo que já aconteceu e que acontece. Então, quando o universo começa, o universo não sabe a própria origem. Vocês já entenderam que a primeira estrela, a primeira possante, a primeira estrela da realidade material, como é descrita no Brahma Samhita, é a morada do Senhor Brahma, da inteligência que vai fazer o projeto da realidade material. Então, as flores, os átomos, na verdade, as flores são desenhadas por Krishna, mas isso a gente fica sabendo depois. A maioria das outras coisas são todas estruturadas e desenhadas pelo Brahma. E o próprio Brahma, quando acorda dentro dessa estrela, ele não sabe quem ele é. Ele tem um download, digamos assim, perdoem a gíria, a palavra contemporânea, dentro da própria mente, do próprio coração, de informações. Ele ouve como uma voz mental. Ele vai entendendo coisas. Mas ele não sabe de onde vem essa voz. Ele vai procurar dentro dessa espécie de gigantesca cuba, que é o universo material, a fonte dessa voz. E ele vai achar que a estrela dele está conectada por uma espécie de cordão umbilical. Nós já dissemos que podemos identificar esse cordão umbilical como o DNA do Brahma. Ele é empoderado pelo próprio Deus, que pronuncia a invocação dos poderes que o Brahma vai ter durante a realidade material, durante os 311 trilhões de anos, nos quais ele vai reinar como o grande zelador, o pai, o designer, o projetista, o responsável, o melhor aluno do universo precedente, como nós somos informados. Só que ele nasce sem ver Deus, assim como todos nós. A própria inteligência universal, a pessoa deste universo, que é o Senhor Brahma, ele acorda dentro da primeira possante estrela da realidade material sem saber quem é Deus, sem saber de onde ele mesmo veio. E ele ouve instruções dentro da sua mente e do seu coração. A primeira palavra que ele escuta, isso é bastante surpreendente, é tapasya, é autocontrole. Então imagine, ele nasce como o ser mais potente dentro do universo material. Ele é o primeiro aluno do universo precedente, a alma que ganhou o prêmio de interpretar o papel do Brahma. E de Krishna diz para ele como primeira coisa: segura a sua energia. Aprenda a se autocontrolar. Então, é aí que está. Essa é a chave da nossa existência. Nós temos que aprender a domar a nossa potência. Nós temos desejos, nós temos forças, nós temos talentos, nós temos vontades, mas isso precisa ser arquitetado, isso precisa ser, digamos assim, esculpido em prol da nossa atividade dentro do tempo e do espaço. Às vezes os pais dizem para os filhos: é muito cedo para que você saia para viver a vida social de noite. As crianças querem sair hoje em dia, Porque eles estão dizendo: você vai ter o momento certo de viver
a vida social. Eles já sabem qual é o percurso. E assim Krishna está dizendo para o Brahma: controle suas potências. Então, o Brahma vai manifestar, como está explicado aqui, né, as outras personalidades que vão emanar do corpo original do Brahma. Ele vai ter, são chamados de filhos, obviamente, eles não têm uma gestação como os filhos humanos, mas ele vai realizar os 7 sábios, os 4 marites, etc., né, para que, na verdade, são os 4 brahmanas, né, liderados por Sanaka, né, os 14 manus, que vão se suceder dentro do tempo e sustentar a realização e a existência da civilização humana dentro do universo material. Estes seres vão existir e eles são diretamente conectados ao Brahma, então eles são considerados como filhos do Brahma. E toda a progênie do cosmos, de todas as civilizações, de todos os planetas, vão ter origem nestes sábios. Então o Brahma é descrito como o avô de todos os seres. Entende? Essa nomenclatura, mãe, pai, filho, avô, isso vem de Deus. É Krishna que arquiteta o funcionamento da reprodução humana e da relação de respeito entre a hierarquia familiar. Como eu já expliquei, Krishna é descrito simultaneamente como sendo, né, eternamente jovem e também como sendo o mais velho de todos os seres. Pois ele existe precedentemente aos universos materiais. Os universos materiais são infinitos e incessantes. Eles obedecem um ritmo de respiração do corpo transcendental espiritual do grande Deus Criador, o Mahavishnu, como vocês já devem ter ouvido falar, eu já expliquei sobre isso. Então, esta expansão de Deus, fora do universo transcendental, ele vai entrar em êxtase e emanar as células cósmicas, né? Dentro destas células cósmicas ele vai se rever num reflexo lá dentro, e aquele é Deus dentro do útero cósmico. Aquele Deus dentro do útero cósmico pronuncia as orações, né, que vão estruturando a bênção, o DNA, o cordão umbilical, que quando toca, né, o teto desta abóboda que é o universo material, né, realiza a primeira estrela, onde nasce o Brahma. O Brahma nasce dentro dessa primeira estrela. Então ele não sabe que houveram universos antes dele. Ele não sabe de onde ele veio, e ele não sabe quem é a origem. Tanto é que ele vai se iludir, imaginar que ele seja o próprio Deus. Está tudo vindo de mim. Eu sinto inspiração, eu tenho poderes, eu estou enxergando coisas, eu estou vendo e manifestando a física quântica, a estrutura do éter, aonde estarão os planetas, eu estou desejando e as coisas estão acontecendo. E aí o Senhor Vishnu acorda e diz: não, Brahma, Deus sou eu. Quando ele já analisou a estrutura do universo, já percebeu que o universo tem uma extensão que parece infinita, mas ele tem um limite. O Brahma chega aos limites do universo, coisa que nenhum ser humano, nem com binóculo, com telescópio, é capaz de fazer. Ele não consegue, porém, penetrando este cordão umbilical, achar a fonte deste cordão umbilical, porque isso já é relativo ao absoluto. Então, o Brahma, e ele pode se expandir, isso está descrito na literatura védica, ele pode ficar do tamanho do universo material. Se ele fica de pé dentro do universo material, isso é uma forma expansa do Brahma, né? Ele fica do tamanho, né, da cuba. Ele põe a mão, né, nos lados do universo. Ele vai adquirir a forma aos semideuses, cada um dos semideuses, eles têm capacidade de expansão X ou Y, ou de, digamos assim, contração física para entrar dentro dos átomos, se necessário, né? E isso é relativo à plataforma kármica de cada um deles. O Brahma tem um X limite para se expandir e para se reduzir, e cada um dos semideuses também tem. Portanto, isso vai criar, né, quando há a manifestação dos semideuses na Terra, né, e do próprio Vishnu na Terra, eles se expandem e ficam de alturas diferentes, assim que os seres humanos entendam a hierarquia cósmica. Entende? Isso não acontece em Kali Yuga. Isso só acontece na Era de Ouro, né,
constantemente os semideuses e o próprio Vishnu desce ao mundo. Né? Depois tem uma diminuição da frequência em Dwapara Yuga, que é a Era de Prata. Vai diminuir a frequência ainda mais em Treta Yuga. Né? E depois, em Kali Yuga, é proibida a manifestação dos semideuses. Portanto, aqueles que se manifestarão na matéria não são os semideuses. Isso é o que é explicado pelos Vedas, ainda que eles possam alegar que sejam, né, segundo a literatura védica, nahi hai, como diriam os indianos, não é. Muito bem, então, o que é que nós estávamos descrevendo esse nascimento do Brahma? O Brahma nasce ali e ele vai concluir que ele é o próprio Deus, ele vai olhar para a realidade material e vai perceber que os seus desejos estão realizando coisas. Mas esta realização vem dos poderes do Senhor Vishnu. É Vishnu que está manifestando os átomos que na mente do Brahma começam a gerar. Então precisa de uma atmosfera, nós precisamos de gases. Eles precisam ser invisíveis. O Brahma está entendendo como que deve ser a realidade. Mas ela vai acontecer pelo poder que o Senhor Vishnu coloca dentro deste cordão umbilical. Ali ele pronuncia a ordem dos pensamentos do Brahma, a ordem dos desejos do Brahma. Ele está programando a vida do Brahma para que o Brahma depois programe todo o resto do universo material. É assim que ele empodera o Brahma. Isso fantasticamente é descrito, né, que o Senhor Vishnu tem um corpo transcendental e ele está em meditação, ele está em sono quando ele está dentro do universo material nesse momento. Só que ele é todo consciência. Ele não pronuncia isso com os lábios, ele pronuncia isso com o ventre. Deus pode fecundar com os olhos, falar com as mãos, né? Ele tem sentidos, enxergar com a pele, né? Então é o próprio ventre de Deus que pronuncia enquanto ele está em repouso. Ele não precisa acordar, né? É hora de eu acender o Brahma. Não, ele não precisa fazer isso. Uma parte do corpo transcendental de Deus realiza isso, né? Então esse tipo de informação, esse tipo de detalhe nós só temos dentro desse conhecimento. Quem é que poderia inventar isso? Um ser humano se senta e fala, não, pera um pouquinho, do ventre de Deus ele pronuncia uma oração que gera a existência do arquiteto do universo. E esse empoderamento é tal que faz com que o poder dele mesmo, do próprio Deus, passe através da mente do Brahma e realize os átomos na sequência que o Brahma deseja. É muito sofisticado isso para ter sido um Deus inventado por algum filósofo qualquer, entende? Como eu sempre repito. Então, aquele que conhece de verdade, né? Não, Krishna vai passar para cá. Perdão, eu já tinha dito isso, mas vocês não estavam no ar comigo. A inteligência, aquele que conhece a mim, o filho de Devaki na matéria, como um não nascido, o sem começo, o Senhor Supremo de todos os seres entre os homens, não está iludido e é completamente liberado do pecado. Essa frase pode ser explicada em horas e horas de aula. O que ele está dizendo aqui? Ele vai haver um ser na matéria que vai interpretar o papel de mãe dele. Então, aquele que conhece que Deus, apesar de ser um não nascido, ele diz, eu sou um não nascido, mas na matéria vou ter uma mãe aparente, para que eu possa me interagir com as civilizações. Ele não vai aparecer no céu, ele vai entrar dentro da civilização. E que simultaneamente compreende que eu sou um não nascido, que eu não tenho começo, está liberado do pecado. O que significa isso? Então, tal pessoa, né, não só ouviu falar disso, ele está dizendo aquele que me conhece, aquele que tem acesso ao que isso significa. O que isso significa? Significa que a pessoa deve compreender também como funciona o tempo material e o tempo transcendental. O que é o tempo transcendental? Eu tenho explicado aqui imaginem um buquê de flores. Simultaneamente tem a rosa central e todas as outras rosas em diferentes cores, em todas as cores que existem. Cada uma destas flores é um âmbito, uma realidade, um mundo espiritual, no qual Deus transcorre passatempos, atividades espirituais, que têm começo, meio e fim cíclicos, e rodam como gigantescos carrosséis. As almas vão circular dentro destas paredes, destas pétalas de realidades, assim como o próprio infinito, como o próprio Krishna, revivendo aspectos do desejo dele em relação a como isso vai dar prazer a Deus em sucessão infinita.
Eu explico dessa maneira, é como se você pudesse voltar para o verão dos seus 15 anos, para a sua festa de formatura, para o seu primeiro amor, e reviver isso ciclicamente, eternamente. Assim é que é explicado. Então, simultaneamente ele está acontecendo em vários lugares, ele tem diferentes idades, diferentes humores transcendentais, obviamente não são iguais à nossa estrutura, né? Isso acontece sem parar, como carrosséis que rodam, né? E existe uma potência feminina, chamada Yogamaya. Aqui na matéria tem Mahamaya, a superilusão. Lá existe a superconexão. Então, a sombra de Yogamaya é Mahamaya. A sombra da diretora do universo espiritual é a diretora da ilusão material. Isso eu já expliquei em alguma aula passada, vocês se lembram. Então, Yogamaya vai pilotar o desejo, o movimento, os anseios das almas espirituais, que são sempre positivos, maravilhosos e estáticos, cheios de êxtase, para que elas se movimentem dentro deste infinito de carrosséis cíclicos de realidades feitas como diamantes, onde as almas podem penetrar e enxergar infinitas formas de beleza e realidade, em relação a Krishna, e elas e ele passarão por este gigantesco carrossel de diamantes atmosféricos, digamos assim, de realidades, como se elas jamais tivessem vivido tais lugares. Elas podem, inclusive, experimentar novamente um passatempo eterno e um sabor de êxtase do zero. A memória é pilotada por Yogamaya. A própria memória de Krishna é pilotada por ele. Há momentos em que Deus esquece de ser Deus, segundo a literatura védica, pois ele não tem prazer em se lembrar que ele é o absoluto em todos os momentos da eternidade. Isso é pilotado por uma diretora, literalmente. Ela é aquela que fica no mixer montando a cena, né? Ela é uma potência dele, que existe para aumentar o prazer dele e das almas. Isso é fantástico, isso é ininventável. Ela é a primeira expansão principal de Radharani. E, do ponto de vista, obviamente, existencial, Radharani é Deus. Ela é a primeira expansão do Deus feminino, do aspecto feminino de Deus. Porém, ela interpreta o papel de Deus na realidade transcendental. A dona do universo espiritual é esta expansão de Radharani, não é Radharani. Pois Radharani está usufruindo desse prazer, da memória, de ser pilotada por uma espontaneidade espiritual. Assim como nós, na matéria, somos pilotados por Mahamaya, os nossos desejos, a hora que você se apaixona, a hora que você vai ter filho, isso tudo é pilotado pelas potências do karma. Entendem? Então a gente está achando, não, de repente eu resolvi morar no sul, mas isso aqui, entendeu, tem toda uma orquestra acontecendo, com todos os seres vivos juntos, não só os seres humanos sendo orquestrados. Isso tudo tem um mixer na mão, está na mão de Mahamaya, de Parvati Devi e do Sr. Shiva. Eles estão pilotando esse mixer. O Sr. Brahma enxerga o mixer de cima, ele está vendo o universo lá de cima, da primeira estrela. Ó. Ele abaixa a cabeça e vê esse mixer acontecendo, ele está gerenciando a máquina. Enquanto Shiva e Parvati são os DJs, eles estão tocando. O Sr. Vishnu está sentado, a expansão de Krishna dentro do universo material, dentro da estrela polar, assistindo o espetáculo. Aquilo está acontecendo dentro da mente dele, ele está filosofando ao lado de Parvati Devi, de Lakshmi Devi, a expansão de Radharani e de Krishna dentro do universo material, e eles conversam sobre o que é possível. O que é possível que aconteça? E ele diz, estas civilizações. E os mundos se manifestam. E se uma civilização briga com a outra? Ela pergunta para ele. É um diálogo que eles têm aqui dentro. Ele me diz, acontece isso. E ela pergunta, mas e se eles não acreditarem mais que você existe? Ele fala que Kali Yuga começa. Ele mostra Kali Yuga para ela. Um diálogo filosófico, afetivo entre o casal divino dentro deste universo. Certo? Krishna vai entrar aqui dentro.
O Supremo lá, o absoluto, ele vai entrar aqui dentro e vai, como um saltimbanco, como um grupo de teatrantes, eles vão fazer uma cena teatral. Essa cena vai se repetir em todos os universos que existem. Quando ele sai daqui, ele entra no próximo. Tem um ritmo para isso. Em um segundo ele nasce no universo, no outro segundo ele nasce no outro universo. Ele não existe fim para o nascimento, para a manifestação de Krishna. Isso é como uma onda que varre os universos materiais. Enquanto o próprio Krishna continua sentado com Lakshmi, narrando toda a história do mundo, ele mesmo, na sua forma original, entra dentro do universo material. E Vishnu e Lakshmi falam, e este é o absoluto. Este é a fonte da nossa manifestação. Ele está entrando agora. E as atividades dos avataras vão atrair as pessoas. Portanto, o Brahma não sabe de tudo isso. Quando Krishna entra lá na frente, ele só conhece Vishnu. Ele só conhece a expansão de Krishna dentro do universo material. Ele não sabe que isso tem uma fonte. Isso aqui é fantástico na relação entre o Brahma e Krishna. Ele vai descobrir quem é Krishna, assim como todos nós. Todos nós vamos descobrir quem é Deus. Faz parte do processo. E são as ações de Deus, as respostas de Deus, é a maneira como ele fala que vai nos convencer, se nós estivermos prontos. Se nós não estivermos prontos, como ele disse no capítulo 9, né, os tolos, por me verem numa forma humana, zombam de mim e acreditam que eu não seja Deus. Mas eles não têm como é que você vai quantificar o infinito? Espera um pouco, como que o infinito se manifesta? Da maneira que o infinito quer. Não vai vir aqui, né? E mas para Arjuna, no próximo capítulo, não percam a próxima aula, pois a próxima aula ele vai mostrar para Arjuna as formas universais. Arjuna vai ver ele dentro do universo, em todas as manifestações dele aqui dentro. Ele vai ver todos os semideuses, Arjuna vai cair de joelho, vai chorar de medo, de ver todo o universo sem cobertura. Ele vai tirar a cobertura, o véu de Maya dos olhos de Arjuna, né? A própria Mahamaya vai estar no mixer, Krishna não faz nada. Ele vai desejar que isso aconteça e Arjuna vai enxergar, mas tem alguém que vai estar pilotando isso. Então, é de se supor que todos os semideuses estejam assistindo esse diálogo, né? Parvati Devi e o Sr. Shiva, pessoalmente, estão manipulando aquilo que o Arjuna está enxergando. Então, é dito que o Arjuna é como se ele fosse o bezerro e Krishna fosse a vaca. Krishna vai dar leite para o bezerro, mas o resto do leite é para a civilização. Mais uma comprovação do fato de que o leite da vaca é sagrado. Nós devemos oferecê-lo no altar e tomar o leite, pois ele é um néctar, que existe para todos. Assim como o diálogo do Bhagavad Gita. E Arjuna, no próximo capítulo, ele vai cair de joelhos, impressionado com a forma universal, com todos os rostos, com todos os corpos celestes sendo dominados por Krishna, né, os planetas virando ao redor dele, do corpo transcendental de Vishnu. Ele vai ver tudo isso. Ele cai de joelhos. Ele vai dizer, meu Deus, eu não sabia. Eu achava que você era meu amigo, um ser humano, um príncipe. Eu já entendi que você é Deus, você me falou, mas isso aqui, inclusive, é demais. Chega, eu não quero ver. Ele pede para parar de ver. Ele falou, eu estou ficando com medo do tamanho do poder. A Krishna vai manifestar, inclusive, as formas demoníacas. Então, tem seres gerando fogo pelas bocas. Tudo ele vai ver. Porque todos os corpos são do projeto da mente de Deus. As almas vão interpretar os papéis. Mas todos os seres vivos, no tempo, todas as suas encarnações dentro do tempo para frase e para frente, ele projetou o corpo. Você só foi lá e pilotou. E viveu a experiência e adquiriu um pouco mais de conhecimento. Mas isso tudo são filmes, são projetos, são televisões, são realidades, são atmosferas que estão dentro dele. Você é a consciência que vive dentro, que interpreta os personagens dessa meditação dele, deste sonho de um universo. Né? Cada um dos universos é como se fosse um sonho do Mahavishnu. Então, é completamente liberado do pecado aquele que compreende tudo isso. Não é mais iludido. Né? O que significa? Significa que tal pessoa vai agir na matéria aparentemente como as outras, mas ele não vai estar acumulando karma negativo nem karma positivo. Ele está simplesmente a serviço. Ele está servindo, né, favoravelmente. Anukulyena, né, é a palavra em sânscrito que diz totalmente favorável a Deus.
Então não há mais conta para pecado para a pessoa que atinge este conhecimento. Nós estamos ouvindo falar disso, nós precisamos conhecer isso. Né? Qual é o segredo da iniciação que os Vaishnavas nos dão? É esse. Né? O Mahamantra, né, é literalmente como um galho de árvore que vai sair dos seus lábios. Ele começa a crescer. Quando você começa a cantar, sai a primeira folhinha. Às vezes, por isso que é dito que no começo você precisa ter muita atenção, porque as mudas morrem quando são jovens. Né? Então você começa a cantar, sai uma folha, você começa a cantar, sai outra. Esse galho vai crescer espiritualmente invisível aos seus olhos, mas ele vai atravessar todas as faixas atmosféricas do universo material. Atravessar as barreiras de blindagem dos universos. Atravessar o Brahman, o oceano de refulgência. Atravessar todos os planetas espirituais, e ele vai criar raízes aos pés de Krishna Irada. Quando isso acontece, você está realizado. Só que o que acontece nesse ínterim? Você vai entendendo estas faixas, o que é a camada onde a Terra está, até a estrela polar o que tem, você vai concebendo, porque você vai lendo, cantando o mantra, e você vai vivendo isso, sentindo isso. Então eu já estive nesses níveis, estes são os planetas. Você vai sentindo que você já esteve aqui. Depois você vai lembrando, de uma certa forma, através do conhecimento védico, das outras faixas galácticas, até Brahmaloka. O que é Brahmaloka? E você vai lendo e vai entendendo. Aquilo vai se tornando consciente enquanto você está cantando, dia após dia. E esse processo atinge a sua realização espiritual quando você realiza o que é o mundo espiritual. Quando você tem plena consciência do mundo espiritual, já acabou o seu processo. Você está liberado. Mesmo que você esteja na forma de uma mulher ou de um homem na matéria, uma dona de casa, um professor de yoga, o que quer que seja. Acabou. Finish. A inteligência, o conhecimento, o estar livre da ilusão, a paciência, a veracidade, o controle mental, o controle dos sentidos, a felicidade. E aí ele diz outra coisa, a infelicidade, o nascimento, a morte, o medo, a coragem, a não violência, a equanimidade, a satisfação, a austeridade, a caridade, a fama e a infâmia. Todos esses vários atributos dos seres vivos nascem apenas de mim. Ele é aquele que concebe os estágios da vida, tanto positivos quanto negativos. E aí nós demos uma aula aqui na UX, né, na Universidade de Caxias de tarde, na quinta-feira, que explica essa relação entre felicidade e infelicidade. Se você entender que, por exemplo, a fome pode nos causar uma infelicidade, você não gosta de sentir fome, é um desconforto, não é? Mas quanto é prazeroso você colocar alimentos maravilhosos na boca. É fantasticamente prazeroso. Aquilo é a felicidade, né, relativa à infelicidade da fome. Portanto, nós podemos também compreender que a felicidade, às vezes, ela é a ausência, né, do desconforto. Então, o desconforto material de viver e nascer, de morrer e sofrer, eles vão se tornar como a fome em relação ao alimento. Quando nós atingimos consciência do absoluto, o prazer de entender a eternidade, todos esses aspectos, sua relação eterna com Deus, literalmente o que será, de maneira científica e comprovada, não está sendo inventado nada disso. E você vai sentindo isso, vai entrando em você, e vai te transformando, e vai te levando para novos enigmas e novos obstáculos diferentes do que você viveu no passado. De repente chove até dentro de um apartamento. Então, há coisas que aconteceu aqui ontem. Então, há coisas que são novas, e significam novos desafios. Como é que você reage a isso? Como você reagiria a isso 20 anos atrás? Como você consegue reagir agora? Isso é sua evolução. Quando você entra no processo de Bhakti, isso vira de uma velocidade, é como se você entrasse numa espécie de Porsche, numa nave. Você começa a cantar uma Mahamantra e os obstáculos e os testes começam a vir e chega uma hora que você fala, mas isso aqui está vindo de propósito. Isso aqui é para eu ligar com a luxúria, isso aqui é para eu vencer esse outro aspecto. Isso aqui é para eu vencer a ira, isso aqui, né? Vence luxúria, vence ira, vence cobiça, e você começa a caminhar e fala, olha, que loucura, isso aqui é vivo, isso aqui é inteligente. O universo é realmente Mahamaya, existe uma potência que está me propondo obstáculos, me fazendo perguntas.
Você quer comer um ovo pochê ou você quer ter uma mente completamente pura para você continuar avançando nessa filosofia? Sua escolha. Ninguém vai obrigar você a nada. Mas Mahamaya vai te propor alternativas. Ela vai tentar te frear. Às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. Faz parte, né, do seu esforço também. Então, você vai entendendo literalmente que a realidade é um teatro, como nós já dissemos na aula passada. Mãe, filho, pai, parente, isso aí tudo são personagens que estão passando num túnel. Isso é um brinquedo para a sua consciência. Você está numa nave espacial, que é o seu avanço espiritual, né? Isso tudo está vindo na sua direção como as estrelas que caminham na velocidade do cosmos. Entendem isso? É completamente diferente a sensação de viver. E ela é muito mais prazerosa, obviamente, é o famoso gosto superior. Ninguém deixaria de ter vida afetiva, de ter vida sexual para se tornar celibatário se não tivesse uma coisa melhor do lado de lá. Pense bem. Para trocar o prazer, né, físico para alguma outra coisa, essa outra coisa tem que ser mais gostosa. Chama-se o gosto superior. Quando você experimenta, aí você fala, uau, peraí, vale a pena eu largar os meus brinquedos no chão. Muito bem. Então, a infelicidade, às vezes, ela é o outro lado da felicidade. Nós vamos aprender isso. Aqui na realidade material é tudo como se fosse uma batalha, como se fosse uma guerra. Ele quer isso. Ele quer essa ação. Ele quer que você desbrave a realidade. Ele diz, ninguém pode ficar inativo. Ele proíbe isso. Todo mundo senta e para. Fala mais nada, não lê mais nada, não entende mais nada, acabou o universo. A gente pararia o universo. É por isso que nós temos esses desejos que são pilotados para que a gente possa avançar. Tá? Os desejos não são errados. É a nossa emoção que vai conseguir corrigi-los. Nós vamos conseguir vivê-los em função de mais consciência. Não de menos consciência. Mahamaya vai tentar que a gente volte para ser o que a gente era. É muito comum, por exemplo, no começo de quem começa a estudar os Vedas se apaixonar, receber uma proposta de emprego irrecusável para ter que ir embora e não estudar mais os Vedas, acontece. Já vi pessoas sarando de doenças, então não preciso mais estudar, porque agora parou, não tem mais problema nas pernas, vou voltar a dançar. Entendeu? Mahamaya faz o que ela quer na hora, ela vai te dar tudo o que você quis. Quer casar? Ela fala, então toma. Ela vai te dar tudo que você sempre desejou, ela vai jogar na mesa para parar você. É da sua capacidade, da sua inteligência, da sua relação com as escrituras, avançar ou não. Muito bem. Então ele diz, os 7 grandes sábios liderados por Mariti e seus predecessores, os 4 sábios Brahmanas e também os 14 Manus, os progenitores da civilização humana, todos são empoderados por mim e nascem do Brahma, que é a manifestação da minha mente. O Brahma é como se ele fosse o diretor da mente filosófica de Krishna dentro deste universo. Entendem isso? Deus é o infinito, ele tem infinitas mentes, são os infinitos universos. Chama-se Brahmanda, parece o nome de um jogo, né? Brahmanda. Você vai ter que ganhar dentro da Brahmanda. É isso que está acontecendo. Então, essas Brahmandas, estas mentes separadas do infinito, elas têm um host, um anfitrião, um responsável, que é uma alma como nós, que trabalha para que Deus tenha o prazer de ter estas infinitas mentes. Tudo existe simultaneamente por 2 motivos: para que nós recebamos conhecimento, evolução e misericórdia, e do outro lado, para o prazer de Krishna. Ele tem prazer em meditar em voz alta e assistir às realidades que ele consegue conceber dentro da sua mente infinita. O Brahma é, digamos assim, o mestre de cerimônias deste sonho. Ele mesmo declara isso. A humanidade toda e a progenie descendem desses patriarcas. Então, o Brahma realiza estes seres que são responsáveis pelas ciências, pelos níveis planetários, etc, etc. E eles vão popular os mundos. Como é que nasce o primeiro ser? Todo mundo quer saber. Vamos revelar a história. O Brahma vai meditar no primeiro ser humano. Enquanto ele começa a conceber, então, para que o primeiro ser humano exista, a alma vai ter que estar encapsulada no ego.
Então nasce a personalidade, a alma está ali, a personalidade vai envolver aquela alma. E aí vai precisar da inteligência. Então ele vai imaginar que tal primeiro ser humano precisa ter um quinhão de inteligência. Então ele vai ter, sei lá, 400 mil pontos de QI. X. Daí aquilo vai se manifestar, vai se adensando, como se fosse uma manifestação, uma mentalização. E o Senhor Vishnu vai realizando aquilo, de acordo com o que o Brahma vai fazendo. Mas ele não vai realizando pessoalmente. Está no empoderamento do Brahma, está no DNA do Brahma. Certo? Está delegado isso já. E aí vão ter os chakras. Vão começar a formar os chakras. Eles vão começar a se relacionar com os planetas, receber os raios dos planetas. E aí vai começar o ar, os gases vão ficar envolvendo. Então, onde vai passar o nariz, onde vai passar os pulmões. Aquilo vai começar a respirar. Aí vai ter o fogo, então o calor vai começar a se manifestar dentro desse corpo. E o ar vai esquentar. E aí vai ter a água. O que o calor esquenta o ar, você vai ter os líquidos. Aí começam a existir os líquidos, o sangue, ligado ao coração, pum, pum, pum. E aí vai indo, os órgãos vão se manifestando a partir dos chakras. O Brahma pronuncia as bênçãos de determinada pessoa. E ele vai ter o karma dele. Então ele vai ter um rosto assim, um órgão assim. Os chakras vão pegando essa energia cósmica, os átomos que são manifestados por Vishnu, e vão. Aí acontece o fígado, e acontece isso, e acontece aquilo. Aí vai revestindo, chega uma hora que reveste de pele. Os cabelos nascem e o ser está pronto. Esse é o primeiro ser. E o primeiro homem e a primeira mulher são gerados assim, não é da lama. Deles nascem filhos. Aí o Brahma vai diminuir a produção mental dele e vai começar a reprodução sexual. Na nossa época, provavelmente ninguém é mais produzido dessa maneira. Já foi tudo realizado para chegar até Kali Yuga. O universo é feito assim. Na Idade de Ouro, a idade de ferro, depois tem uma pausa e recomeça, né? Mas isso aqui, todos os elementos para você chegar até a Idade de Ferro estão prontos, desde o começo. Então, uma vez que é dado esse start, vai haver reprodução normal. Demora milênios para ter muita gente na Terra. Centenas de milhares de anos. Para que esse casal tenha... Eles não vão fazer 600 bilhões de filhos, 7 bilhões de filhos de uma vez. Isso vai indo. Né? E às vezes acontecem, por conta do livre-arbítrio, interrupções. É famoso isso. Os 4 Kumaras, o Brahma dá ordem para que eles tenham filhos, eles se recusam. Eles falam, não, pai, a gente quer ser yogi, a gente quer ser sábio, a gente quer ser celibatário. O Brahma fica iradíssimo. Dessa ira se manifesta o Senhor Shiva, que incrivelmente é superior ao Brahma em termos espirituais, como quem está dentro do Senhor Shiva é uma expansão de Krishna. Mas dentro da realidade material ele é filho do Brahma. Ele trata o Brahma como pai, mas ele é Deus e o Brahma não é. Olha que loucura. Como que funciona? Esse aí é o tricô da civilização cósmica. O Senhor Shiva tem respeito por Brahma como quem tem respeito por um pai. Mas eles sabem que isso é uma estrutura do teatro cósmico. O Senhor Shiva é Shiva. Ele é superior ao Brahma. Isso vai gerar um dos passatempos mais famosos do Bhagavatam, que vai culminar no suicídio de Sati Devi. Você já deve ter ouvido falar que Sati entra dentro do fogo. A esposa do Senhor Shiva, a sua primeira manifestação material, ela nasce como um ser humano, Mahamaya, e o pai dela entra em competição com Shiva. Ele acha que ele é superior ao Senhor Shiva, pois ele tem ele é um desses patriarcas da civilização no começo da realidade material. E ele vê o Senhor Shiva como um yogi, um semideus yogi, e ele não sabe quem é o Senhor Shiva, e nem o universo tem muita clareza. Então há um embate entre os dois, para contar para o universo quem é o Senhor Shiva. Todos os semideuses têm uma história dentro do universo para que aqueles que já estão vivos entendam quem ele é espiritualmente através dessas histórias. Esses são os passatempos. É narrativamente que Deus te explica o que é pai e o que é mãe. E depois o que é ser pai e o que é ser mãe. Você vai viver a cena. A menininha
vai ficar grande, vai se apaixonar, vai ter relações sexuais, ela vai ficar grávida, o bebê vai crescer na barriga dela, ela vai ficar se perguntando como é que vai ser isso, ela vai dar à luz no auge da surpresa, do susto e do sentimento de amor. Já expliquei para vocês que esse sentimento da mãe para com os filhos é próximo, é a única coisa comparável ao sentimento que Krishna sente por nós, o resto não é comparável. O nosso amor entre homens e mulheres não é comparável ao amor que Deus sente por nós. Só que mesmo assim, né, isso faz parte de um teatro. Aquela alma já foi homem, aquela alma já foi árvore, aquela alma já deu fruta, em vez de só dar filhas, né? Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Aquele que conhece de verdade minha supremacia e o serviço devocional serve-me como uma compreensão inabalável. Não há dúvida quanto a isso. Então, não importa o teste. A gente às vezes continua passando por perrengues na vida material mesmo, uma vez que você mergulha dentro da devoção e tenta ser devoto. Só que você vai perceber que ele está te ensinando alguma coisa, isso fica óbvio. Você percebe, ele quer me ensinar alguma coisa. Eu ainda não sei o que é, porque se eu soubesse, eu não estaria passando pelo teste agora. Mas ele está medindo a minha inteligência. Né? A pessoa não se abala mais, ela não vai desistir de Krishna só porque ela vai passar pela morte, por exemplo. Um grande sábio também vai abandonar o corpo e vai ter, o corpo material, ele é fadado, e Krishna diz bem claro isso. Todos aqueles que têm corpo material são fadados à morte. Vai acontecer, não é? A gente vai falar que eu vou fazer o processo de Bhakti e Krishna vai me resgatar daqui, eu vou sair voando, eu não vou ter que ficar velho. Não é assim. Não vai acontecer. Né? Só que você vai ter que entender esse processo de maneira profunda, diferente. Em vez de ficar puxando o cara na plástica, você vai ter que entender o que significa isso. Olhar para o espelho, assistindo essa devastação física, tendo certeza de que você não é isso, que isso é como uma larva. A forma externa da sua falta de consciência está apodrecendo porque ela é provisória. Como que você vai viver isso? Como é que você vai se preparar para a morte? Como é que Gurudeva abandonou o corpo respirando? Ele estava deitado e respirando, ele não fez estava diante dele. Ele não gemeu nenhuma vez. Não apertou nem os olhos. Então, né, a pessoa está ou preparada ou não está preparada. A gente que vai embora gritando, chamando pelas pessoas que estão ao redor, desesperadas, todo mundo chorando, um terror. Né? Porque o apego, são diferentes níveis de apego. Obviamente, não são todos que abandonam o corpo respirando que têm a mesma consciência. Isso significa que, né, há fases, no nível que tal pessoa consegue, né, entender que aquilo que está acontecendo vai acontecer e que ela tem que, né, se preparar e se acalmar. Né, existem reconciliações internas, etc, etc. Né. Nós temos que entender que a realidade é múltipla. Muitas vezes uma coisa que nos parece negativa hoje, daqui a pouco ela vai mudar de forma. Né. Krishna, ele dá regras, mas ao mesmo tempo ele fala, e agora? Agora é com você, eu te dei indicações. Você que está aí no carrinho. Ele pode dizer, virar à direita é melhor que virar à esquerda, mas tem hora que você virar à direita tem um precipício. Se você não é inteligente, aí ele vai fazer o quê? Né? Nós temos que ter a coragem de adquirir a nossa inteligência dentro do processo de Bhakti. Né? Então, eu sou Krishna, o doce absoluto, ele diz, a origem de tudo, o universo inteiro de ações, atividades e propósitos materiais e transcendentais, e os Vedas, e escrituras relacionadas que oferecem orientação, todos evoluem unicamente de mim. Compreendendo este tesouro oculto, as pessoas dotadas de refinada inteligência devocional teísta ultrapassam o plano material e abraçam o caminho do amor divino, Raga Marga, e adoram-me para sempre. Há um comentário do próprio Srila Sridhar Maharaj. Os versos de 8 a 11 são os 4 principais versos do Srimad Bhagavad Gita. A substância ontológica do livro, ontológica significa essencial, né, está contida nesses 4 versos, começando com Aham Sarvasya Prabhavo, tudo evolui a partir de mim. No Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 11, as 3 principais concepções do Absoluto são apresentadas como sendo Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman é o aspecto todo abrangente do Absoluto, ou seja, é Deus na sua forma não qualitativa. Como é que se escreve?
B-R-A-H-M-A-N, Brahman. É o oceano não qualitativo. Isso está penetrando tudo que existe. Tudo que existe simultaneamente possui partículas espirituais. Não é? Paramatma é o aspecto do absoluto que penetra as coisas materiais, penetra os átomos e penetra os chakras, penetra a gruta do coração, o coração de todos os seres vivos. Ele está ao lado da nossa alma individual. E Bhagavan, né, é o conceito pessoal do absoluto. Bhagavan é Krishna. Então ele existe dessas três maneiras. Dentro dos átomos, dentro dos corações de tudo que vive. Então, dentro da árvore tem um Paramatma? Claro que tem. Dentro da roseira, dentro do pé de alface, dentro da macieira, dentro das hortaliças da horta, dentro das grandes sequoias, de tudo, dentro dos animais, das formigas, dos pássaros. Imagine o trip dele, né? Está dentro de todo. Imagine só o que ele vê dentro dos pássaros voando no planeta Terra. Tamanho, né, da realização e do prazer do absoluto. Esse é Deus, né? Isso está ligado a Krishna, porque está ligado a Vishnu. É Vishnu que manifesta esses Paramatmas. É o Deus, é Krishna dentro do universo material, que vai soltar estas, como se fossem essas extensões, esses filamentos, esses raios dele mesmo. Por isso que se diz que Krishna é direta e indiretamente consciente de tudo. Porque não é dele que sai a expansão final, direta. Ela sai de uma expansão dele. Então ele está consciente de tudo, mas ao mesmo tempo ele também está no Um, que entra dentro dos universos nesse tour, como nós explicamos. Para que ele faz isso? Para nos atrair. Nós ouvimos falar que o Absoluto interpretou um papel de um príncipe na Índia. E nós nos atraímos por isso. Então, a palavra Bhagavan é geralmente definida como declara o Vishnu Purana. Aquele que é pleno das 6 opulências, riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia, é conhecido como Bhagavan, o Senhor Supremo. A característica de Bhagavan como Senhor Narayan é que todos os tipos de potências são pessoalmente controladas por ele. Além disso, Srila Jiva Goswami, né, um dos discípulos do Avatar Dourado, né, ofereceu uma interpretação especial e particularmente refinada. Bhagavan significa Bhajaniya Guna Vishishta. Sua natureza é tal que quem entra em contato com ele não consegue resistir a servi-lo. Porque o serviço é o amor. Ninguém pode resistir a sentir-se estimulado a venerar e adorar sua personalidade encantadora. Como o Senhor Krishna. Ele atrai o amor de todos. Portanto, com a palavra Sarvasya, o Senhor Krishna indica que eu sou Swayam Bhagavan, o Senhor Supremo em pessoa. Eu sou a origem não apenas do Brahman e do Paramatma, mas também a origem do mestre de todas as potências que comanda o respeito de todos, o Senhor Narayan, Vishnu. Eu sou a origem dos Vishnus, de todos os universos. Mahataha Sarvam Pravartate. Qualquer esforço e movimento tem início em mim, incluindo os métodos dos quais todos me adoram e me servem em devoção. O Katha Upanishad, comenta Srila Sridhar Maharaj, diz: o Senhor não pode ser conhecido por meio da lógica da inteligência, nem pelo amplo estudo das escrituras, mas ele se revela para a pessoa que está ansiosa por servi-lo e ora a ele por sua graça. Aí é que está. Nós temos ideia de que Deus existe, mas Krishna, na sua maravilhosa forma adorável, irresistível, vai se revelar a nós através do nosso serviço e através do nosso esforço. Aí nós recebemos a graça dele. Nós temos que, digamos assim, amá-lo do jeito que ele quer. Ele quer ser adorado com flores, ele quer ser adorado com iguarias no altar, ele quer que você cante para ele, quer que você fale com ele. É assim que ele vai se deixar seduzir por você. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse: não se preocupe em ver Deus, preocupe-se que ele queira ver você. De todos, quem ele quer ver? Quando ele começar a ter desejo de encontrar você,
porque você é gentil, porque você é sedutor, porque você é adorável, porque você está se purificando, aí que a sua vida vai se tornar interessante. Ele sai da neutralidade que ele tem para com todos os seres e vai se tornar, né, quando você chegar no estado de purificação, como ele mesmo diz, escravo, né, daquele que me serve com perfeição. Ele se deixa escravizar pelo amor que ele vai ter por você. A grande diferença vai ser nulificada. Entende? Isso é um processo que você precisa galgar. As pessoas falam, mas eu já sou abençoado, mas eu já tenho tudo isso, mas eu já... Não é assim. Todo mundo tem isso. Todo mundo já é abençoado. A gente está passando altos perrengues por aí. Todo mundo é amado por ele, mas de maneira neutra. Para você quebrar essa neutralidade, ele precisa se interessar pelas suas ações. Dessa maneira, Mahata Sarvam Parvartate, eu sou o primeiro a revelar às pessoas, adoro-me desta forma. E eu apareço como o Guru e através dele adoro a mim mesmo. No Srimad Bhagavatam, o Guru é descrito pelo Senhor como sendo sua própria Saiba que o mestre espiritual genuíno, e essa palavra vale tudo, nós temos que nos esforçar para encontrar esse mestre espiritual genuíno e aprender a reconhecê-lo. É meu próprio ser. Gurudeva é a personificação de todos os deuses. Nunca o desonre nem encontre falhas nele, atribuindo-lhe qualquer concepção mundana relativa a espaço, tempo e circunstância. O mestre espiritual genuíno não é aquele que se declara mestre espiritual genuíno. Muito pelo contrário. Ele vai negar isso até a morte. A não ser que seja didático. Ele pode, por misericórdia, deixar transparecer isso. Não é a roupa que faz o monge. Não é o cargo que faz o monge. E não é... ser guru não é algo que pode passar por autodeclaração. O verdadeiro guru, ele vai sempre dizer que ele não é. Gurudeva dizia o quê? Dasasmi, quando ele encontrava com as pessoas. Eu sou seu servo. Eu sou seu empregado, ele dizia para as pessoas. Ele era a pessoa mais elevada, ele era considerado a enciclopédia viva do Vaishnavismo. Qualquer coisa, quando as pessoas queriam saber, perguntavam para ele. Gurudeva leu todos os Puranas, toda a literatura dos Vaishnavas, né? Ele tinha domínio e memória perfeita sobre isso e realização. Tanto é que ele foi condecorado por Param Gurudeva, por Bhaktivedanta Madhava Maharaj, como Bhakti Vigyana. Significa aquele que tem perfeita realização do processo de Bhakti. Ele tinha um download emocional de sensações do processo. Então, é preciso reconhecer aquele que é genuíno, não aquele que só parece genuíno. Gurudeva é a personificação de todos os deuses, nunca o desonre nem encontre falhas nele, atribuindo-lhe qualquer concepção mundana relativa a espaço, tempo e circunstância. Às vezes acontecem discrepâncias entre a realidade material e as palavras do Guru, mas Bhaktisiddhanta diz, não siga seu Guru irracionalmente. Se o Guru disser, olha, preste muita atenção nisso, isso não significa que você tem que prestar atenção só nisso. Tem pessoas que são muito ideológicas e elas vivem os mantras de uma maneira como se fossem programações. Não é assim, você tem que tomar cuidado. E muitas vezes nós estamos agindo assim, ou nossos irmãos espirituais estão agindo assim, sendo como robozinhos seguindo mantras como se fossem receitas de bolo. Não é assim. Você tem que sentir a situação. Né? Vamos supor que o seu guru diga, olha, fique me esperando aqui. Começa a chover, você está ao ar livre. Começam a cair raios. Você não vai sair da chuva porque ele disse que você tem que esperar ele ali? Isso é ignorância. Isso é uma inteligência limitada. O Guru jamais desejaria que você pegasse pneumonia para você, simplesmente para você não ir embaixo do toldo que está ali do seu lado. Você tem que... O que ele quer? Ele quer que quando ele voltar você esteja esperando por ele. Então, se é ali ou a 5 passos de distância, é importante que você esteja são e salvo. Ele chegar, você for carbonizado por um raio, você vai falar, o Gurudeva vai ficar feliz. Gente, não é assim, não sejamos infantis ao seguir
as instruções védicas. Usemos nossa inteligência e a nossa sinceridade para que elas possam chegar ao nosso coração de maneira adequada. Mas é seu aspecto feminino. Esse é o grande segredo que é revelado somente pela Gaudiya Mat. Né? De quem nós somos servos, na verdade. Né? Claro, existem muitos outros associados eternos, mas a mais elevada ordem de serviço devocional é representada por Srimati Radharani. Portanto, o Senhor está dizendo, minha adoração é demonstrada por mim. Eu, na forma de minha potência mais refinada, adoro a mim mesmo. Iti matva bhajante ma. Compreendendo essa concepção, o devoto chegará a adorar-me, sempre sob a direção de meu melhor adorador, minha mais refinada potência e representação, Radharani ou Gurudeva. Passando por cima dela, é impossível obter a mais elevada e desejável forma de serviço a mim. A esse propósito, nós poderíamos citar a famosíssima poetisa indiana, né, que escreve poemas maravilhosos para Krishna, mas na sua liberação, segundo os grandes sábios, ela vai se tornar, né, uma serva, né, de uma expansão de Lakshmi. Ela não se torna diretamente coligada a Krishna em Vrindavana. Por quê? Porque ela mais adorou Radharani. Ela adorou a Deus de maneira perfeita, mas ela jamais passou, né, pela adoração de Srimati Radhika, que é a potência feminina de Deus. Portanto, ela não atingiu os níveis mais elevados da plataforma transcendental. Nos passatempos mundanos, né, Krishna vai realizar a famosa dança de raça, na qual ele dança com as almas. Mas há um momento em que ele abandona todas as almas. Simultaneamente, ele dança com todas as almas que estão ali em Vrindavana, né, que chegaram até aquele nível de realidade para a sua liberação. Mas Krishna vai abandoná-las simultaneamente e vai ficar somente com Srimati Radhika, diante de todas, para que elas entendam que Radha também é Deus. Isso é um processo que as almas precisam vivenciar. Então, aqueles que ignoram Radha, ou que ignoram as expansões de Radharani, quem são os gurus transcendentais? Os gurus transcendentais, né, Srila Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur, nós temos toda a lista que vai daqui até o Senhor Brahma. A nossa descendência, a nossa Sampradaya, é a Gaudiya Mat, ela é a escola dourada, ela vem do Brahma até os dias de hoje. Nós temos nome, sobrenome e atividades de todos os gurus dentro do tempo, nos últimos 2 bilhões de anos. Não é brincadeira do que se está falando aqui, não é algo que alguém teve um sonho e saiu ensinando de tarde para o pessoal. É algo muito sério em relação à espiritualidade, muito lindo também. Muito bem, eles são expansões de Radharani enviadas para o mundo material. Eles adquirem essa consciência, né, e se comportam como tais. E, portanto, né, eles são a misericórdia dela. Quando nós lermos o Bhagavatam, né, um dos momentos mais lindos da literatura espiritual, Krishna diz, eu sou como um tolo, como uma criança dançando atrás de Srimati Radharani, e ela vai derramando as aulas do amor que eu mendigo e cato para aprender o que é amar. O próprio Deus se descreve como um tolo, um tonto que dança atrás de uma linda forma feminina, né? Aprendendo dela o que é o real amor. Então, quando você consegue entender, inclusive, né, a humildade dele e o amor dele em relação a ela, e você consegue entender que a nossa descendência de gurus, né, com toda a seriedade deles, muitas vezes, e às vezes com toda a infinita doçura, né, porque às vezes em público eles são muito sérios, mas na intimidade eles são de uma doçura quase infantil. O Gurudeva parecia um bebê. Quando ele ria, ele tinha 2 covinhas aqui, ele já estava banguelinha aos 91 anos, parecia um nenezinho sentado na mesa, assim, na cadeira dele, rindo, né? Eles estão ligados a esta relação, a relação de amor que Krishna tem por ela. Isso é extremamente secreto e confidencial. Isso era velado, inclusive, pelos Vaishnavas. Por quê? Porque as pessoas podiam ter concepções de luxúria em relação a Krishna e Radha, imaginar que eles fossem um casal
como nossos, como os casais materiais. Isso é proibido, né? Isso é uma ofensa. O amor deles é prema, não é luxúria. Claro que não. Muito bem. Então, passando por cima de Radharani, ou passando por cima, né, dos Mahabhagavatas, dos sannyasis que passam pelos 3 níveis, né? Existe o nível iniciante dos sannyasis, que é a Kanista Adhikari. Existem os Madhyama Adhikaris, que são sannyasis na faixa intermediária. Existem os Mahabhagavatas, eles estão acima da política, acima de qualquer discussão, né? Ainda nas fases intermediárias, há discussão em desavenças, às vezes, entre os próprios Vaishnavas. Por quê? Os humores são diferentes, né? Há quem explique o Bhagavad Gita através do controle dos sentidos, há quem explique o Bhagavad Gita através de Vaidhi Bhakti, da adoração mecânica no altar, que também traz resultados. Há gostos diferentes dentro da realidade material. Isso, às vezes, gera desavenças entre irmãos espirituais. Você vai explicar desse jeito, eu não gosto do jeito que você explica, onde já se viu. Mas isso não significa, segundo os Vedas, que aqueles que estão abaixo destes possam participar dessas discussões ativamente. Nós somos convidados a não tomar partido quando aqueles que estão acima de nós brigam. Eles brigam às vezes por motivos filosóficos, práticos, de logística, etc, etc. Né? Aquele que é inteligente não sabe ainda, ele sabe que eu nunca servi aos Vaishnavas durante 5 anos, 10 anos, 20 anos. Como é que eu posso saber o que eles estão falando lá? Eu fico quieto aqui, né, e faço o meu processo. Quando eu estiver num nível mais elevado, e se eu puder e quiser, né, conversar com alguém sobre alguma discrepância, isso é outro nível, que vai acontecer quando você estiver lá, não antes. Né? Então, é preciso a gente ter parcimônia e cuidado e diplomacia diante de desavenças entre gurus que estão em fase intermédia. Né? Isso é importante lembrar. Então, Radha Dasyam, para terminar, a servidão a Srimati Radharani é indicada aqui. Só aqueles que foram abençoados com uma inteligência divina serão aptos a apreciar isso. E não as dotadas de uma inteligência adquirida a partir dessa seção máica, do mundo equívoco, de Maya, né? As pessoas que têm inteligência material, elas não têm interesse em servir a forma feminina de Deus. Você vai falar isso, chegar na rua, você gostaria, né, de servir a forma feminina da personificação absoluta? A pessoa vai responder, não sei o que é isso, não sei, né? Se disser sim, ela não sabe nem o que ela está falando. Tá vendo? Não é que as pessoas não possam dizer sim. Tá vendo? Isso é ideológico. Pode ser que Maya faça todas as pessoas dizerem sim. Mas elas sabem o que elas estão falando? Não. Elas estão representando um teste para aquele que for fazer essa pesquisa de datafolha na rua. A gente tem que ficar esperto. Muito bem. Neste verso, a palavra Buddha refere-se a Sumedasaha, tal como descreve o Srimad Bhagavatam, ou seja, pessoas dotadas de fina inteligência teísta, que origina-se da conexão direta com o plano transcendental. A verdadeira inteligência, ela necessariamente percebe Deus. Uma pessoa que é um grande físico, um grande matemático, um grande médico, um grande arquiteto, mas ele não consegue enxergar, né, a mágica da realidade material, né, o absoluto por trás da ilusão, né, ele ainda não tem essa inteligência sofisticada. Ele está abaixo do nível da inteligência de alguém que pode ser muito simples, que já entende que Deus existe. Nós temos que tomar cuidado com a maneira. Nós ficamos apaixonados pelo currículo das pessoas, mas é o fulano cicrano. Chegou a Beltrana fulana. E todo mundo bate palma, mas o que está dentro do coração dessas pessoas em relação à verdade, em relação à vida? A orientação interior e direção que elas recebem, as pessoas que têm essa conexão. Eu vou voltar aqui. As pessoas dotadas de fina inteligência teísta, que origina-se da conexão direta com o plano transcendental, recebem uma orientação interior, uma direção que resulta do Sukriti. O que é o Sukriti? É o karma positivo que deriva de atividades piedosas.
o mérito divino adquirido pela associação com os devotos puros. Quando você conhece alguém que tem conhecimento védico, sua vida vai mudar, porque quando ele falar, né, você vai ouvir, você fala, uau, o que é o sol, o que é isso, aquilo começa a reescrever a sua mente, o diálogo com as pessoas que têm o conhecimento védico. Então, é isso que nos traz a sorte. Essa é a grande sorte dentro da matéria, conseguir ouvir. Se você não ouve, né, você não consegue absorver. Se você não absorve, você não consegue mudar. Se você não muda, você não vai enxergar Deus por trás de tudo. De verdade, como Ele está por trás de tudo? Como que Ele está dentro da folha? Como Ele está dentro da água? Como que Ele está dentro do móvel? Como que Ele está dentro do ar? Não é só, eu sei que Deus está por trás de tudo, mas como? O que é que você sabe? Saber significa conhecer, em detalhes. Não ter uma impressão, ter uma vaga ideia. Então, Bhava Samanvitaha significa Raga Samanvitaha Anuraga, amor e atração por afinidade. Você está servindo a Deus de maneira favorável já. Todos servem a Deus, ninguém pode deixar de servir Krishna. Nenhuma entidade demoníaca, nenhum bandido. Ele vai representar um teste para um supermaterialista que acredita que o dinheiro é tudo, talvez. O materialista que acredita que dinheiro é tudo, que vai, por exemplo, talvez colocar famílias na rua, e dentre elas talvez esteja a família de um devoto. Ele vai comprar o bairro e vai botar todo mundo, chamar a polícia para despejar a todos. Para aquele devoto, aquele momento vai ser um momento de rendição sucessiva. Krishna vai dizer, eu existo para você, mesmo se você perde sua casa. Você acredita que eu sou capaz de te desamparar só porque você vai dormir 2 noites na casa dos seus primos ou dos seus avós? Você continua acreditando em mim? Entende? As dificuldades materiais são instrumentais, é uma evolução real. Deus nos desafia, gente, Ele nos mata. Aparentemente. É um desafio aparente. Quando nós estudamos, por exemplo, em breve nós vamos tentar ver o passatempo de Prahlada Maharaj. Acho que vai ser o primeiro que eu vou fazer depois do Bhagavad Gita. Prahlada Maharaj é um dos maiores devotos de Krishna. Ele passa por provas que ninguém de nós passou. O próprio pai deseja que ele morra. O pai aciona sucessivas tentativas de assassinato para ele. E ele é um dos seres mais abençoados da matéria. Por quê? Porque em todos os momentos ele olha para o pai e sorri. Ele jamais acredita que ele é capaz de morrer. Ele nem se revolta contra o pai, porque ele está vendo Krishna. Ele chega num nível de compreensão dos obstáculos materiais que nem uma faca, nem fogo podem tocá-lo. A devoção neste elevado padrão, peraí que eu pulei, não por seguir estritamente as regras, então nós chegamos a este amor e atração por afinidade, não por seguir estritamente regras escriturais ou extraídas de algum plano de perdas e ganhos, mas por meio de bhava, a inspiração divina interior. Srila Sridhar Maharaj está fazendo um comentário, ele comenta poucas vezes o Bhagavad Gita. Vocês já viram que quem tem, né? Eu aconselho a todos a comprar o Tesouro Oculto do Doce Absoluto. Está esgotado, nós vamos tentar ver se a gente consegue conversar com os editores, dar um jeito nisso. Tem poucos comentários, e aqui ele está dizendo que acima das regulações de você tem que cantar não sei quantas voltas, acima de você ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, que acumula karma positivo, a sua relação interna é o que conta. Porém, isso não significa que você não deva seguir os 4 princípios, pois mesmo tendo amor por Deus, se você não consegue alcançar a plataforma dos 4 princípios, ou se purificar através do Ekadasi, você vai ser passível de muitas ilusões. Aí é que está. Você não deve achar que você já tem essa conexão de maneira estável. Nós temos que chegar num nível avançado de Bhakti para não cair em ilusão mais. Existem os diferentes níveis de Bhakti. O primeiro é a rendição, o segundo é sadhusanga. Então, rendição, o que significa? Você vai ler o conhecimento védico e você vai entender que isso está acima da sua própria inteligência. E você vai querer mergulhar nele.
Eu quero essa inteligência, eu não quero a minha. Eu quero pensar e sentir isso. E você mergulha nisso em busca disso. Depois você vai ter sadhu sangha, você vai conhecer pessoas que têm conhecimento védico. E depois você vai passar por anartha nivriti. São várias fases. Anartha nivriti é a purificação dos defeitos. Você vai se livrar dos seus defeitos materiais. Lá na frente você vai ter bhava, êxtase. Quando você chegar em êxtase, você está livre de queda. Antes disso, você pode cair a qualquer momento, cada um de nós. Perigosíssimo. Por que é perigoso? Porque você pode levar vidas para voltar para o ponto onde você está. Simplesmente por isso. Não é que vai acontecer, sabe Deus o quê. Mas é o seu tempo que conta. Krishna diz, você tem duas coisas, emoções e tempo para chegar até a mim. Ele é o prêmio, o êxtase é o prêmio, a felicidade eterna é o prêmio. Então, quanto tempo você vai levar? Depende da sua fortuna, do seu esforço. Se não for por seguir amor e atração por afinidades, não por seguir estritamente regras escriturais ou extraídas de algum plano de perdas e ganhos, nós não devemos fazer o processo de Bhakti pensando, se eu fizer isso todo dia, eu vou ganhar um bônus, Krishna vai deixar eu fazer aquilo. Não, é uma relação de coração. Se você vai adorar o altar, leva a flor ali e mostra a flor para Krishna, fala, Krishna, essa flor linda, eu estou oferecendo ela para você. Tenta viver aquilo. E não, o braço rodando e a mente pensando, amanhã eu vou para o shopping center, quando acabar aqui eu vou fazer isso e aquilo. Concentre-se na sua adoração. A devoção nesse elevado padrão é completamente livre de cálculos, como descreve Srila Rupa Goswami em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. A mais elevada devoção é aquela que satisfaz o Senhor Krishna, livre do revestimento de quaisquer objetivos, tais como ação e conhecimento. Então nós vamos estar acima até do desejo de obter conhecimento quando nós chegamos nesse nível de amor. Nós queremos satisfazer Krishna independentemente se você vai saber o que é o Sol ou o que é o Universo. Chega uma hora que isso vira migalha. Sua relação com Ele é o que interessa. É o tete a tete que te interessa, é chegar a olhar para ele, é ele sorrir para você, é a relação direta que vai ser o prêmio. Não é nem você ir para a plataforma transcendental. Krishna diz, no começo todos começam porque querem vir até aqui. As pessoas querem ver como que é bonito aqui. Não é por mim. Mas chega uma hora da evolução que você fala, Krishna, você me põe onde você quiser. É só você me manter conectado com você, que eu vou para onde você falar. Não me interessa, eu quero você. Não quero chegar até aí. Você vai sentir isso. No começo a gente acha impossível. Você fala, mas como que eu vou deixar de querer ver Goloka Vrindavana, as árvores feitas de diamantes espirituais? Não é possível deixar de querer ver isso. Chega uma hora que isso fica secundário. Assim como fica secundário o próprio Krishna. Radharani se torna primordial. A relação com ela passa na frente da relação com eles. Também é uma fase de avanço extremo. Ainda maior que a relação com ele. Para terminar, vamos ler este comentário de Srila Sridhar Maharaj. O mais raro e elevado estágio de devoção encontra-se na linha da devoção espontânea, conhecida como Raga Marga. Os Raganuga são aqueles que servem a Deus espontaneamente. Nessa linha, sob a orientação de um guru qualificado, um devoto puro elevado pode alcançar o serviço a um líder de um dos grupos de associados pessoais de Krishna, que servem ao Senhor em seus passatempos numa relação de amizade, paternidade, maternidade ou como cônjuge. Eu expliquei que essas são as formas de amor que existem na transcendência e que se refletem aqui na nossa vida material. Em Vrindavana, o Senhor é servido em devoção espontânea por seus amigos, nos seus passatempos materiais, por seus parentes e devotos, por seus pais, pelas gopis, encabeçadas por Lalita e Vishaka, que servem-no em humor de cônjuge. Então, existem almas que vão servir a Deus apaixonadas por Ele. Literalmente apaixonadas por Ele. É uma paixão espiritual, obviamente, mas ela tem o sabor da paixão do amor material. Ela é comparável à relação conjugal. Há almas que vão sentir afeto parental por Ele. A adoração que a mãe tem pelo filho. Nunca como filhos de Krishna. Ele é o objeto da adoração. Somos nós que vamos sentir determinados tipos de amor por Ele. Ele vai nos amar da maneira que o desejo e a vontade dele determinar, de acordo com
digamos assim, a direção de Yogamaya. Para terminar agora, realmente, entre todos os seus associados, entre todas as gopis, a mais elevada em ordem de serviço amoroso divino é oferecida ao Senhor por Srimati Radharani. Portanto, o ponto mais elevado do Raga Marga é o serviço Arada. Esse é o mais elevado objetivo da Rupanuga Gaudiya Sampradaya, desta escola dourada, a qual pertence meu Guru Maharaj. Os seguidores da devoção pura, tal como foi ensinada por Srila Rupa Goswami Prabhupada, na linha de Sri Chaitanya Mahaprabhu, do Avatara Dourado. Senhoras e senhores, agradeço, e devotos, agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna e até semana que vem.